Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e hoje vamos falar um pouco sobre ressignificação. Bom, ressignificação seria a forma como a gente dá significado a determinado evento ocorrido conosco. Quando a gente fala em ressignificação, é no sentido de que a gente pode mudar esses significados, né? Então, tudo que aconteceu com a gente na vida, a gente teve uma certa interpretação daquilo, demos um determinado significado, mas não necessariamente a gente precisa manter esse significado. A gente pode pensar sobre ele, refletir, porque pode acontecer desse significado que a gente criou trazer alguns prejuízos para nós e na forma como a gente interpreta o mundo, na forma como a gente age nesse mundo. Eu vou dar um exemplo de ressignificação contando uma história de um autor de livros que se chama Franz Kafka. Eis aqui Franz Kafka, sem dúvida alguma, um dos maiores da literatura do século XX, né? Autor de A Metamorfose, o Processo, enfim. Essa história foi narrada por sua última companheira, Dora Dienman. Ele tinha tuberculose, então ele era obrigado a respirar ar puro. Então isso era indicado para ele naquela situação. E nessas caminhadas ele ia para um parque perto de sua residência em Berlim, e nesse parque ele sempre observava uma menina brincando. E um belo dia eles encontram essa menina aos prantos, chorando copiosamente porque ela tinha perdido sua boneca. E daí virou aquele alvoroço no parque, porque essa criança era um pouco conhecida também, então muitas pessoas estavam ajudando ela a achar essa boneca, e o Franz Kafka também ajudando a achar a boneca, mas que por fim não acharam. E Kafka volta para casa muito mexido com isso, muito tocado com a tristeza, com o real sofrimento que ele vê naquela criança por ter perdido sua companheira. No dia seguinte ele volta ao parque, ela está lá, e ele se apresenta então como um carteiro de bonecas. E dá uma carta para essa criança, né? Uma carta que ele escreveu dizendo que é da boneca, e nessa carta dizia que a boneca pede desculpas, que foi embora sem avisar, mas precisava sair para conhecer o mundo, para viajar. Ela vai a Paris, ela vai a Veneza, ela vai à Índia, ela vai até a África, ela vai à Tanzânia. E no final ele já não sabia mais como terminar a história, então ele compra uma outra boneca para Elsie, e junto com a boneca, porque a menina diz: essa boneca não é a minha boneca, vem uma carta na qual a boneca explica que ela foi a tantos lugares interessantes, ela conheceu tanta gente maravilhosa e tantas experiências impressionantes que ela se transformou numa outra boneca. Eu achei interessante essa história porque tem um pouco de ressignificação nisso tudo. A criança, ela podia estar sofrendo lá porque perdeu a boneca. De alguma maneira, teve uma pessoa, né, que foi o Kafka, que se sentiu afetado por aquilo. Ele se tocou por aquela situação e resolveu não ficar, digamos, sem fazer nada, né? Então ele inventou algo para ajudar aquela criança, e isso se desenvolveu num relacionamento afetivo com a criança, de muito carinho de repente, né? Mas fez com que ela desse um certo significado para aquele momento de frustração, aquele momento em que ela perdeu a boneca. Caso isso não tivesse ocorrido, ela ia ter outra significação daquilo tudo. A gente, durante a vida, tem diversos tipos de perdas, de frustrações, e a forma como a gente elabora isso pode acabar levando para o resto de nossas vidas, né? Então, vale a pena mexer nessas perdas, mexer nessas frustrações,
falar sobre isso, porque às vezes sem perceber a gente age cotidianamente de uma maneira porque a gente deu um certo significado a algum evento que ocorreu no passado. Se a gente ressignificar isso, a gente pode agir de uma outra maneira. E talvez esse seja a grande função da psicologia, ressignificar alguns momentos frustrantes que possam ter ocorrido na vida de cada pessoa.